Muito bem, boa tarde a todos. 5h05 dessa sexta-feira. Obrigado pela presença. Olha, o pessoal ainda não foi para o bar ou está indo para o bar e está assistindo a live. Ó, que legal. Tava muito resistente de fazer a live. Falei assim, vou fazer uma live. Nunca tinha feito live e tudo mais, mas o incentivo aqui de casa e também da Adriane, que tá me ajudando nessa empreitada aqui. A gente falou, vamos fazer, a gente tem um conteúdo super interessante para passar e a ideia é que a gente seja bem objetivo para poder mostrar para vocês o resultado dessa pesquisa, né? Então, primeiro eu queria contar para vocês que a ideia de fazer essa abordagem, né, e esse título que a gente está dando, que os líderes dizem hoje, né, ele vem do ano passado, numa primeira pesquisa que eu fiz, quando eu iniciei essa iniciativa da Give to You, né? Então, depois de tantos anos trabalhando no mercado corporativo, eu resolvi, né, colocar em prática os estudos que eu já vinha fazendo de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento humano. E eu falei, bom, eu preciso, de alguma maneira, me conectar com o mercado e não só trabalhar com informações que estão disponíveis de pesquisas que existem, que são inúmeras, né? Eu queria eu mesmo ter contato com empresas, com líderes, e daí é que veio essa vontade de falar com o mercado, de ouvir o que o mercado tinha, o que as pessoas tinham a contar. Então, em 2021, quando eu comecei com essa operação, eu consegui falar com 30 pessoas, né? Então, já foi muito bom, assim, já tive insights poderosos e o objetivo era identificar qual era a dor das empresas, ou por que as equipes não conseguiam chegar no seu potencial máximo, né? Então, diante daquela descoberta e também com envolvimento com algumas pessoas e algumas empresas, a gente já conseguiu desenvolver mais de 10 projetos ao longo desses 12 meses. E o objetivo é sempre fazer essa verificação do status atual das equipes, das pessoas, das ambições e as dores, né? O objetivo sempre foi trabalhar com tempo e cooperação. Então, quando as pessoas perguntam, o que a Give to You faz? Fala assim, para ficar muito mais fácil, a gente trabalha com desenvolvimento humano. Mas no final a gente tem uma abordagem que fala sobre tempo e cooperação, né? Então esse é o nosso mote principal. Muito bem. Quando esses projetos começaram a crescer, nós também sentimos necessidade de ampliar a nossa rede de conhecimento. Então, por isso, hoje a gente tem uma abordagem da neuroplasticidade. Então, eu não vou ficar passando por isso muito tempo, só queria contar para vocês que a neuroplasticidade é a maneira que nosso cérebro tem de se adaptar a estímulos externos e internos, né? Então, é a adaptação. Então, por que é tão magnífico a gente pensar na neuroplasticidade como uma ciência e como uma opção de desenvolvimento? Basicamente, porque você pode treinar, você pode criar alternativas, assim como você vai para a academia para fazer exercício ou que você estuda. Quando você aplica a neuroplasticidade e os seus elementos, você pode melhorar o seu cérebro, você pode otimizar o seu cérebro. Então, por trás dessa história, descobrir o que os líderes estão passando, descobrir as necessidades, pensar nesse alinhamento, nessa cooperação, relações de confiança, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, informações muito valiosas que fazem com que um programa de adaptação, um programa de neuroplasticidade faça muito sentido e muda o que na vida das pessoas? Muda as funções cognitivas. Então, sempre que a gente está trabalhando com essa abordagem, o que a gente está tentando desenvolver nas pessoas? A maneira como elas se relacionam, como elas tomam decisão, na vida delas em si,
né, nas relações dentro de casa mesmo, no trabalho, como elas priorizam. Então, essa influência e esse impacto está diretamente relacionado na melhora das funções cognitivas. Então, feito essa introdução, eu gostaria de passar com vocês os resultados da pesquisa, né? Então, como eu comentei, esse ano nós falamos com 65 pessoas. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um pouco quem são essas pessoas. Então, a gente foi aleatório, eu acionei, eu não publiquei essa pesquisa em rede social, eu mandei ela para contatos que eu tinha, que eu tenho, né? Perdão. E também acionei via LinkedIn pessoas da minha rede. Não mandei para nenhuma pessoa que eu não tinha conexão. Então, de mais ou menos 200 pessoas que foram acionadas, eu obtive 65 respostas. Tá? Muito bem. Qual é a divisão desses entrevistados? Então, a sua grande maioria, 78%, são pessoas que têm posição de liderança em empresas privadas, que muitas vezes são empresas multinacionais, na verdade, na sua maioria são empresas multinacionais, e 22% são empreendedores. Quando a gente olha o gênero, nós tivemos ali 9% que não quis, acabou não se identificando, e praticamente metade, né? 43% do gênero feminino e 48% do masculino. Depois a gente faz uma abertura para saber qual que é se eles são empreendedores e enfim. No empreendedor foi um grupo que foi majoritariamente masculino. Então são 16% dos empreendedores são masculinos. E no líder de empresa privada meio que meio a meio aqui, né? O que é importante comentar? Essas opiniões foram opiniões pessoais das empresas. Apesar de que aqui a gente não vai divulgar o nome das empresas, apesar de que nós temos essas informações, mas nós vamos preservar aqui a identidade das empresas, até porque essas pessoas não falaram em nome das empresas, elas falaram por a sua experiência e pelo que elas estão vivendo ou já viveram, né, nesse mundo de negócios, né? Muito bem. Então, essa primeira visão que a gente teve, e aqui a gente já vai para a principal e primeira pergunta, né? É uma pesquisa relativamente curta, e a primeira pergunta, ela tem o objetivo de identificar qual é a principal dor dos colaboradores e das equipes atuarem no seu potencial máximo. Essa pergunta é exatamente a mesma pergunta que nós fizemos em 2021. Né? Muito bem. A grande maioria das pessoas disse que alinhamento dos objetivos e prioridades é a principal dor atual, né? Seguido de líderes preparados, propósito da empresa e gestão do tempo. Então, esses foram os 4 principais dores identificadas. Então, a gente vai, no próximo slide, a gente tem aqui um descritivo de cada uma desses 4 principais, mas antes disso, eu queria mostrar para vocês e só relembrar que, com exceção dos match das competências e das atividades que as pessoas exercem, a definição de objetivos de alinhamento, né, a integridade das pessoas e o líder em si, que foram dores identificadas no ano passado, eles estão presentes. De novo, na de 2022. Qual é a grande coincidência, digamos assim? Porque eu vou chamar coincidência porque é difícil você falar que é a grande tendência, porque não é tendência, mas a grande coincidência é que definição dos objetivos e alinhamento com a equipe, ele continua sendo o primeiro. Muito bem. Então, esses 2, alinhamento de objetivos e gestão de tempo, a gente também observou nessa apuração que existia muita conexão quando a pessoa falava de gestão de tempo e alinhamento de objetivos.
era muito similar a resposta. E foi uma apuração até um pouco complexa, porque são respostas abertas, né? Então, não é aquela escolha que você já faz de múltipla escolha. As pessoas, às vezes, mandavam uma frase, às vezes mandavam um texto, né, de um parágrafo, por exemplo. Então, o que nós identificamos em alinhamento de objetivos e gestão do tempo é uma similaridade nessas respostas. Então, elas somadas, elas seriam aí praticamente 1/4 da dor atual. Muito bem. E o propósito da empresa e líderes preparados também tem uma conexão. Por quê? Existe aqui a responsabilização de que os líderes não estariam aptos em fazer essa conexão do propósito da empresa, assim como estarem preparados para serem líderes em si, né? Então, a gente identificou essa similaridade nessas 4 principais, né? E aí, só para fazer um parênteses, esse dado não é desta pesquisa, este dado que eu estou colocando na tela, nesse gráfico pizza, ele é uma pesquisa que nós fizemos com um grupo de um cliente nosso agora, fazem 30 dias, e a gente perguntou para esse grupo justamente sobre objetivos. E a gente perguntava assim, o quanto você, como colaborador, não eram líderes, né? Mas você como colaborador, você estava alinhado, você está alinhado e você sabe o que fazer diante dos objetivos, né? Então, esse aqui foi o resultado. Então, existe uma grande parte aqui, esse amarelo está bem alinhado e sabe o que fazer, né? Existe aqui um 14% que é esse azul que fala que está super alinhado e está super dedicado. E aí tem aqui esse 21 com esse 3 aqui, 24%. Que ele responde assim, eu até sei o objetivo, mas não sei exatamente o que eu preciso fazer. E nesse caso aqui, o verdinho aqui, que é o 3%, fala, tenho ideia, mas confesso que estou um pouco perdido. Então, só queria trazer esse dado complementar de um cliente que a gente atua agora nos últimos 30 dias, que quando perguntamos aos colaboradores em si, tivemos esse dado aí presente. Muito bem. Voltando aqui às respostas da pesquisa em si, nós temos aqui, como comentei com vocês, o alinhamento de objetivos e prioridades conectado com gestão do tempo. Então, são diversas abordagens, mas muitas delas relacionadas. Dificuldade de priorização, a organização, né? A interferência de rotina, a priorização das coisas, objetivos individuais com objetivos comuns, enfim, clareza nos objetivos. Então, este grupo, né, esses 2 grupos aqui, na nossa apuração, ele acabou se tornando o principal. Depois, o outro agrupamento que eu falei, né, líderes preparados e propósito da empresa. O propósito da empresa, o que apareceu? A comunicação, seja da comunicação, da estratégia macro da empresa, ou entender plenitude, da sua plenitude e propósito, ou a falta de clareza e a conexão com o propósito, ou falta de ferramentas para atuar de forma individual, que aí é uma questão muito mais de, não padronização, mas fazer com que cada equipe, cada grupo tenha ferramentas apropriadas, tenha um caminho identificado e adequado, né? Aí fugir um pouco do one size fits all, né? Então, foi um pouco mais nesse sentido, e aí também que a gente fez esse agrupamento, né? Líderes preparados e propósito da empresa. Então, a gente não vai passar por todos eles, a gente tem obviamente o resultado na íntegra, mas a ideia aqui era contar os principais itens. Depois veio autoconhecimento, confiança, colaboração entre equipes, relações de confiança. Não são menos importantes, eles simplesmente não apareceram tanto quanto esses 4. E aí a gente também perguntou qual a relação dessa dor com o sucesso. A gente falou assim, qual a relação de 0 a 10? Né? Qual a relação que vocês veem
né, dessas dores identificadas com o sucesso do seu negócio, né? E este gráficozinho, ele mostra justamente isso. Então, todos, com exceção desses 3 pontos que estão em vermelho, eles entendem que existe uma relação muito grande desta dor com o sucesso dos negócios. Então, curar essa dor é muito relevante para que se atinja o sucesso, para que se tenha sucesso nos negócios, né? Os 3 vermelhos, a gente isolou para entender por que essa pessoa, qual é a dor que essa pessoa identificou que fez com que ela entendesse que não é relevante curar essa dor para ter sucesso nos negócios. Então, o primeiro foram líderes preparados, depois gestão do tempo e colaboração entre equipes. Então, na opinião dessas 3 pessoas, elas acham que essas dores são presentes, mas ela tem outros meios para conseguir atingir o sucesso e elas não acham tão relevante. Mas as outras 62 pessoas, a grande maioria, entende que sim, que é relevante e bem relevante, como vocês podem ver, né? Também vale ressaltar que houve uma pontuação muito relevante de nota 10 para alinhamentos de objetivo, alinhamento de objetivos e líderes preparados. Então, assim, isso acaba confirmando que alinhamento de objetivos é ali a bola da vez e o item principal, né, a dor principal nessa história. Muito bem. Depois a gente passou para uma pergunta individual. Então, assim, basicamente a pergunta era: esquece a dor da equipe, a gente está falando da sua dor. O que o que impede você, e a gente foi muito explícito na pergunta, o que impede você de atingir os seus objetivos? Qual é a sua dor individual, né? E a resposta foi gestão do tempo. E depois veio líderes preparados, seguido de motivação, basicamente empatado. E aí veio equipe capacitada, relações de confiança, complexidade. Um pouco mais distribuído essa resposta. Ela não é tão... não tem um top 1 assim, que se destaca, apesar de gestão do tempo estar bem despontado ali na frente, né? E é importante que esse gráfico aqui, ele engloba todas as respostas de todos os entrevistados. E eu estou falando isso porque uma questão curiosa desse resultado é que uma parte grande do grupo acabou respondendo terceirizando essa dor individual, né? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Antes, deixa eu só passar. Deixa eu ver aqui se eu vou ter nesse slide. Não, justamente isso que eu estava falando para vocês. Existe um grupo que se apropriou, que falou, não, eu tenho uma dor, e respondeu diretamente. A dor relacionada à gestão do tempo, como vocês podem ver aqui, o maior índice de resposta, motivação, colaboração entre equipes. Então, a pessoa se apropriou. E teve um grupo que terceirizou. O que eu quero dizer com terceirizou? Que colocou a resposta em um fator externo. Ou até colocou líderes preparados, mas colocou assim, o problema são os outros líderes. O problema é que eu tenho um grupo de líderes que não está preparado, né? Quando ela falou do fator externo, que foi o primeiro, né? Vou até colocar aqui na minha cola, fator externo. Tiveram diversas coisas, mas, por exemplo, preciso eliminar dependências de importações. Existem erros por falta de atenção, né? Ou inflação, ou lidar com serviços incompletos. Então, esses fatores externos foram diversos e eles acabaram sendo, né, na verdade, e é curioso, eu não sei se é o fato da resposta, da dinâmica da pessoa na hora de responder, ou se realmente ela não percebeu que existem dores individuais e que está tudo bem se ela colocar ali uma dor, né?
mas esse foi um fator que chamou a atenção e a gente queria mostrar para vocês, né? Então, não é pouco o número, né? 40% desse grupo, ele acabou falando, não, eu coloco a culpa num ser ou numa entidade que não sou eu. E 60% acabou validando isso. E a gestão do tempo acabou sendo validada como primeira dor, conforme a gente viu no gráfico anterior. E depois a gente vai somar isso à comparação. Então, na verdade, a gente não vai somar, a gente vai comparar efetivamente com as dores que foram identificadas na primeira pergunta. Então, aqui você tem a dor dos colaboradores e equipes. Então, gestão do tempo era a quarta dor mais importante e líderes preparados era a segunda, que confronta com gestão do tempo nas dores individuais e líderes preparados. Faz todo sentido. E assim, da mesma relação que a gente fez na primeira pergunta, da relação entre alinhamento de objetivos e gestão do tempo, ela pode ser alinhada aqui, porque essa questão da gestão do tempo estava muito forte dentro da história de que é mais difícil priorizar, mais difícil alinhar objetivos, né? Então, a conexão aqui ela é muito grande. Então, essa é uma constatação interessante. Quando a gente faz uma visão por gênero, né, que a gente resolveu abrir só mais no final, até porque existia um número, tirando os empreendedores, existia um número equilibrado entre feminino e masculino. Então, quando a gente vai para o gênero, olha só o que acontece. Deixa eu pegar minha cola aqui, tá? Porque senão são muitos dados para a gente... Aqui, ó. Agora sim. Então, o primeiro item das dores de colaboradores e equipes, ambos os gêneros apontam alinhamento de objetivos como o primeiro. Quando a gente isola o feminino, autoconhecimento e líderes preparados são o segundo. E quando a gente traz só o masculino, aparece gestão do tempo e propósito da empresa. Então, essa é a abertura que a gente fez para demonstrar a diferença de gêneros. Então, as mulheres entendem que ter líderes preparados e autoconhecimento é o segundo e terceiro mais importante do que alinhamento de objetivos. E os homens, propósito da empresa e gestão do tempo. Nas dores individuais, também aconteceu que em ambos, gestão do tempo é o primeiro. Quando a gente faz a abertura para o masculino, veio colaboração entre equipes e relações de confiança, que está super alinhado. E o feminino, houve empate em segundo lugar. Líderes preparados, o que bate com as dores de equipes, motivação e fator externo. Então aqui houve uma tendência no gênero feminino de mais terceirização quando perguntávamos da dor individual, né? Não sei exatamente o porquê isso aconteceu, acho que poderia ter uma conversa mais profunda sobre isso, mas houve essa tendência das mulheres terem uma terceirização maior quando a gente perguntava da dor individual. Então, para ambos os gêneros, dor individual, gestão do tempo, bateu, e para dores, equipes e colaboradores em geral, alinhamento de objetivos e prioridades. Então, essa daqui é praticamente o retrato final da pesquisa. Obviamente que esse
esse slide não, né? Essa apuração tem cerca de 35 páginas. O que a gente está mostrando aqui é um resumo. E o curioso, né, o que eu queria trazer aqui para que todos vejam isso, né, dentro da tríade da evolução, né, que é essa relação de tempo e cooperação, né, que eu trouxe para vocês o conceito no início de neuroplasticidade, a relação de confiança e o bem-estar e o sucesso, eles são as bases dessa abordagem, né? Então, por mais que alinhamento de objetivos, gestão do tempo tenham aparecido, o desafio e o que a gente vê hoje dentro dessas equipes, dentro das empresas, é a dificuldade da tratativa do bem-estar e da relação de confiança entre as pessoas. E, obviamente, que o alinhamento das ambições e objetivos pessoais e os corporativos. Porque as empresas têm o seu processo de divulgação de objetivos, têm os seus processos de plano de desenvolvimento individual, de revisão de talento, né, que até trouxe aqui do lado, né? Então, tem monitoramento disso. O que nós identificamos e o que possivelmente, pelo que nós estamos vivendo e também com outros profissionais que nós estamos conversando, a chave é a relação de confiança, o bem-estar e sucesso, e a neuroplasticidade a gente traz como essa metodologia. Como que você consegue treinar isso e avançar para que as pessoas otimizem o seu cérebro, otimizem as suas relações, a sua capacidade de se conectar diferente com líderes, com liderados, com pares, líderes por influência, né? E a gente destacou até um neurogame aqui, porque é um processo que a gente costuma fazer para ajudar nessa relação, né? nessa mudança de não simplesmente achar que as pessoas vão se acordar um dia e vão se conectar aos objetivos simplesmente por eles estarem escritos, né? A gente acha que não é assim que funciona, precisa de um trabalho um pouquinho diferente nisso. E nós também fizemos uma pergunta final, né, e falando de familiaridade com alguns conceitos. Então aqui, até o primeiro era quanto que as pessoas conhecem, né, eram familiares com neuroplasticidade, depois com Bunny, com VUCA, com Liminality e com FOMO. O objetivo era entender delas o quanto que elas sabiam desses fenômenos e desses conceitos, simplesmente por uma estratégia nossa de entender quanto que elas estão vendo conteúdos atuais, porque hoje, se nós formos ver palestras de pessoas que estão aí na frente, na mídia, ou no TED, ou em Harvard, ou MIT, eles estão falando disso. Eles estão falando de Bunny, estão falando de VUCA ainda, FOMO tem sido falado bastante, então aqui era um retrato, né? Obviamente que o VUCA, por ser mais antigo, ele acaba tendo uma presença grande na vida das pessoas, elas sabem o que é, mas os demais conceitos e fenômenos elas não têm. Então, eu sou, não é o caso, né? Mas eu não estou conectado, não sei o que Bunny significa. Não é isso. Isso é muito mais para a gente entender o quanto que esses líderes eles estão conectados com esses conceitos e fenômenos atuais. Até para que as abordagens que sejam feitas daqui em diante, a gente possa não simplesmente achar que as pessoas sabem, porque elas não são obrigadas a saber. Então, o nosso papel é esclarecer para elas cada vez mais esses fenômenos e fazer a relação de como que isso impacta a vida delas e como que elas podem sair, né, ou sair de um determinado problema que elas estejam passando, de acordo com essas classificações. Então, o objetivo era esse. Eu tenho aqui agradecimento, obviamente, a Adriane, que está trabalhando comigo. Vocês vão achar ela no Instagram como a tal garota do marketing. Então,
mais informações aqui, vocês, por favor, podem entrar em contato comigo. Tenho aqui uma... Tecnicamente aqui estamos mexendo aqui numa última... Muito bem. Então, a gente gostaria de receber de vocês o que vocês acharam, se vocês querem algum tema específico, se eu estou recebendo aqui um monte de mensagem aqui, se vocês querem participar, às vezes, eu tenho um caso, eu tenho situações, eu quero participar de um debate, a gente tem o objetivo de fazer com que nós tenhamos aí a chance de debater. Então, vamos debater sobre objetivos dentro da minha empresa, ou não precisa falar empresa, mas qual a dificuldade realmente que eu tenho no dia a dia. Então, nós estamos abertos a isso. Se vocês quiserem receber a pesquisa na íntegra, entre em contato com a gente. Então, assim, sabe aquela landing page que a gente pode divulgar e você coloca seus dados e aí a gente manda a pesquisa? Então, a gente não tem ainda. Então, vai ser no offline mesmo. Manda o WhatsApp, manda e-mail, manda mensagem no Instagram, no LinkedIn, pedindo a pesquisa na íntegra que a gente divulga. Não é nada secreto. É uma pesquisa pública. Se quiser conversar mais sobre algum tema específico, também ficamos à disposição. Então era isso, a ideia era ficar em 30 minutos, ficamos em 32. Muito obrigado. Agora sim, todo mundo liberado para ir para o bar, para ir para a academia. Um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado pela participação. Estou vendo uma galera aqui, que bacana. E qualquer coisa é só chamar. Um abraço para todo mundo.